porque Saul deu a Davi suas vestes e armas. Quando falamos da história de Davi, existem alguns momentos que são mais lembrados. Entre eles estão o momento exato de quando Davi mata o herói filisteu de Gate, o gigante Golias, e quando o rei Saul tira suas vestimentas de guerra e veste a Davi para lutar contra Golias. Se demos uma corrida no texto, veremos a seguinte expressão: e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículos 38 e 39. Não podemos deixar de citar que o rei Saul era um homem muito alto, de tal forma que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 10 e versículo 23, e pôs-se no meio do povo e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Aqui achamos o primeiro problema: as vestes de Saul não era para o corpo de Davi, sendo ele o mais novo da casa de seu pai Jessé. Então, porque Saul deu a Davi suas vestes e armas, não existia nenhuma outra veste militar no almoxarifado de Israel? Não tinha nenhum outro soldado que sua estatura era a mesma de Davi? Fique conosco até o final deste vídeo e descubra o porquê as vestes e armas de Saul eram as únicas opções para Davi. Logo após a morte dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, por terem provocado a ira de Deus, fazendo os filhos de Israel profanarem seus sacrifícios, esses sacerdotes se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E não seguiam as orientações do seu pai, então Deus determinou matar os jovens. Mas quando isso aconteceu, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, foi tomada como despojos de guerra pelos filisteus. Sendo assim, como de costume, os filisteus editaram leis e deveres ao povo de Israel seguirem. E entre as leis, estava uma que fará você entender o porquê o rei Saul entregou a Davi suas vestes e suas armas para lutar contra Golias. Era muito comum nas dinastias orientais, sempre que um rei vencesse outro rei, ou ele colocava tributos para que este rei pudesse pagar, no caso, a sua nação, ou ele levava uma parte da população em cativeiro, como escravo, como no caso aconteceu com o rei Nabucodonosor, lá da Babilônia, quando levou os jovens, para poder ser súditos na Babilônia, e uma parte também como escravo para servir como ferramentas de braçal. No caso dos filisteus, quando ele venceu Israel e matou Hofni e Finéias, levando consigo a Arca da Aliança, diz a Bíblia que eles proibiram que em Israel alguém que fosse profissional na arte de ferreiro não existisse em todo o território de Israel. Isso foi uma estratégia para que quando acontecesse uma futura guerra, Israel não tivesse nenhum tipo de armamento, no caso espada, lança, e por aí a gente já começa a entender como aconteceu a batalha contra os filisteus, que no caso Davi, ele se ofereceu para lutar contra Golias. Não existia nenhum soldado com armas, com couraça, com escudo, com lança, com exceção de Jonatas e Saul, porque isso foi uma estratégia que os filisteus usaram para que quando acontecesse um momento de guerra, Israel tivesse aí debilitado, porque ferreiros em Israel não existia. Perceba como era de fato a estratégia do inimigo. Se a gente ler um texto bíblico em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 19 ao verso de número 22, iremos entender de fato o porquê Saul entregou a Davi as suas vestes e também as suas armas. No caso, não existia outras opções. Como foi falado aqui no vídeo, o estoque de Israel, no contexto de armas, estava no vermelho. Não tinha nenhum soldado com couraça, nenhum soldado com vestimentas militares de guerra ou com outro tipo de armamentos para que pudesse oferecer para Davi, com exceção de Saul e o seu filho Jonatas. Veja comigo o que diz o texto. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 19 ao verso de número 22. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinha, porém, limas adentadas para os seus sachos,
e para as suas enxadas, e para as suas forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Então esse texto diz muito claro por qual razão o rei Saul entregou para Davi as suas vestes, entregou para Davi as suas armas, porque não tinha nenhum soldado, né? Imagine naquele dia da peleja, agora os filisteus, junto com um herói chamado Golias, né? Fortemente armado. É por isso que diz a Bíblia sobre as armas do gigante Golias, o peso de sua haste, o peso de sua lança, o peso da sua couraça, enfim, isso mostra que ele estava fortemente armado. Em contrapartida, estava o exército dos hebreus, né, com enxada, com guilhadas, com sachos. Imagina as pessoas lutar em uma batalha, em uma guerra, com paus, com enxadas, e contra o outro exército está fortemente armado. Então, olhando para isso, nós compreendemos por qual razão o rei Saul entregou para Davi as suas vestes e as suas armas, porque não tinha nenhuma outra opção. Isso de fato mostra a estratégia do inimigo contra nós, né? Contra as nossas almas. Ele tenta nos enfraquecer, removendo de nós todas as nossas armas. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do mal, né? A gente sabe que as nossas armas são armas espirituais. E essas armas são a palavra de Deus, que é a espada de fato da justiça. Essas armas são a oração. Essas armas são a nossa fé. Então, quando ele remove todas essas armas, a gente fica enfraquecido, não temos condição de lutar e muito menos de se proteger. Mas que neste vídeo você compreenda que Satanás ele está derrotado e destruído por conta do sangue de Jesus, aquele a qual se entregou na cruz do Calvário para salvar e nos dar a nossa vitória. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Se caso você não for inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sino e deixe aí seu comentário, porque isso fortifica o nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus.